Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Cleidson Wendel, eu sou um dos tutores dessa edição do Lei Escrever na Universidade, e hoje eu vim falar um pouco sobre publicação de textos acadêmicos em livros, anais e periódicos. O material dessa aula está disponível na íntegra, e essa aula vai ser simplesmente um resumo, e é importante que vocês realizem a leitura posteriormente, certo? Então vamos lá. Bom, para dar início, vamos falar um pouco sobre publicação em livros impressos e e-book. Dentro desse processo da produção textual, você já deve ter se deparado com o seguinte questionamento: qual o percurso ou caminho que eu devo seguir para publicar um texto que eu produzi? Então, primeiramente, você vai passar por duas etapas, que são as etapas da produção textual. São elas o processo de preparação da produção textual e o processo da produção em si. Essas duas etapas elas estão estritamente ligadas ao processo de publicação. E é durante essas duas etapas que vai passar por um processo. Qual é o tema que você vai escrever? Qual é o objetivo do seu texto, a justificativa? Que público você quer alcançar? Que mensagem você quer passar para esse público? E vai ser um processo, um momento de alinhamento das ideias para você passar de maneira adequada essa mensagem para o seu público, certo? Após esse processo da produção textual, você vai passar por um processo de publicação. E aqui vão ter algumas características específicas da publicação em livros, né, seja eles impressos e e-book. Quando é para passar por por esse processo de publicação, um artigo você vai ter que escolher uma editora, seja ela por um processo de chamada aberta ou após receber um convite do organizador do livro. Você vai ter que adequar o seu artigo com a temática do livro, vai ter que passar por um processo de adaptação às normas que vão ser definidas para a publicação desse livro, vai fazer uma análise do seu artigo, tanto pela comissão, pelos revisadores, pareceristas, que vão compor o grupo de trabalho responsável pela publicação do livro. Então, essas pessoas vão fazer esse processo de análise para saber se seu artigo está adequado daquela maneira para ser publicado. Vai passar por um processo de revisão e, por fim, vai ter a publicação da sua obra. Bom, é importante lembrar que, durante esse processo da publicação em livros, você, como autor, deve estar atento a alguns pontos. São eles: primeiro, em relação à editora, você deve verificar se o conteúdo do seu trabalho ele está de acordo com a temática geral da publicação e se atende a alguma das propostas dos eixos que foram elencados para recebimento dos trabalhos. Então, você precisa verificar se o seu texto está de acordo com os, as temáticas que foram solicitadas para submissão. Além disso, é necessário que, quando você for realizar a submissão, o seu texto esteja organizado dentro das normas que foram definidas pela editora. Então, você deve seguir a padronização que foi exigida pela editora daquela obra. Durante esse processo da submissão, o seu trabalho vai passar por um processo de avaliação, e ele vai ser avaliado por uma equipe de pareceristas e revisores, que provavelmente vão fazer alguns ajustes e solicitar para você. Esse é a chamada etapa de revisão. E além disso, é importante que você, como autor, esteja atento aos prazos, pois o não atendimento acaba impossibilitando o envio da pesquisa para a publicação. E além disso, você, como autor, deve ter o conhecimento que o processo de submissão e publicação pode levar um tempo significativo. Então, pode haver esse processo de demora, certo? Bom, dando sequência, vamos falar agora sobre publicação em anais de evento. A apresentação acadêmica e a participação em eventos científicos é uma das maneiras mais importantes de se comunicar dentro da universidade. É nesses momentos que o letramento acadêmico ele vai estar inserido. Então, é importante que quanto mais você participar dessas atividades na universidade, você mais vai ter situações em que vai necessitar aplicar e apropriar-se das ferramentas da comunicação dentro da sua área do conhecimento. Então, alguns eventos científicos são seminários, simpósios, colóquios, jornadas e congressos em geral, e eles são espaços importantes de interação com pares da sua área do conhecimento, de intercâmbio de pesquisas, divulgação de teorias e também de métodos e resultados que vão interessar a comunidade acadêmica. Então, por esse motivo, é primordial que você aproveite as oportunidades de participar desses eventos, pois eles vão permitir que você realize uma interação com outros membros
da comunidade acadêmica, você vai passar a ter essa experiência acadêmica e, consequentemente, vai poder aperfeiçoar o seu letramento acadêmico. Os anais de evento, eles são compostos geralmente por fala dos palestrantes ou por versões completas dos trabalhos acadêmicos que foram publicados na programação daquele evento. E também, dependendo da comissão organizadora, os anais também podem ter um caderno de resumo das apresentações realizadas durante aquela programação. Bom, a publicação em anais de evento é dividida em 3 etapas, sendo ela a primeira etapa o pré-evento, que é esse processo da divulgação dos editais e da programação do evento. Então, é a divulgação do evento que você vai participar. E aí, nesse processo do pré-evento também, tem a constituição da submissão do seu trabalho, né? Seja ele em resumo expandido ou resumo simples, ou dependendo do evento, eles podem vir até solicitar já o trabalho completo para efeito da sua inscrição. A segunda etapa é a chamada etapa evento, que é onde vai ocorrer as atividades que estavam previstas na programação. Então, vai ocorrer as apresentações, a comunicação individual, pôster, as palestras, as mesas redondas, os mini-cursos e as oficinas. Então, é o momento em que o evento vai ocorrer em si. E a terceira etapa, ela é basicamente, que é o pós-evento, ela basicamente está atrelada à emissão dos certificados, né? Que é se você vai ter direito ou não a essa certificação. E aí, os eventos que têm a publicações de anais, eles vão solicitar para você, caso você tenha submetido um resumo, eles vão solicitar para você o trabalho completo ou não para submeter nos anais. Além disso, quando o evento já solicita o trabalho completo em si, você não vai precisar, então ele só vai realizar a publicação. Então, quando vocês forem procurar os eventos, é importante vocês verificarem se nesse evento que você está participando e vai escrever um resumo ou um artigo, ele vai ter a publicação em anais. Então, geralmente na etapa do pré-evento, nesse processo da divulgação, eles já divulgam se esse evento tem ou não a divulgação em anais. Além disso, geralmente esses eventos, além de ter a publicação em anais, abrem a oportunidade da submissão de capítulos de livro. Então já seria mais uma oportunidade de submissão de trabalhos. Bom, e por fim, a terceira maneira de publicação é a publicação em periódicos científicos. Os periódicos, eles consistem em revistas especializadas que têm esse interesse de publicar e divulgar textos de distintas modalidades, né? E dentre essas, os principais gêneros que se destacam são ensaios, resenhas, comunicações breves, traduções e também artigos. Então, essa seria uma terceira opção de formas de publicação. Em relação à publicação, é importante a gente ter uma compreensão que o ato de publicar ele é uma prática que não só atende uma demanda da academia, da universidade, do meio científico, mas também uma demanda da sociedade. Bom, como funcionaria esse processo da publicação? Você realizaria a produção do artigo, do seu texto, com um tema específico, um objetivo e também seguindo as padronização e as normas que estão presentes que são vigentes pela revista. Você faria a submissão desse artigo na revista e aí esse artigo passaria por um processo de avaliação. Ele pode ser demorado ou não. E aí esse processo de avaliação passaria por um contato dos editores, né, editorial da revista, e esse artigo poderia vir a ser publicado ou não, né? E aí, caso esse artigo seja publicado, ele tem a oportunidade de ser um artigo citado em futuros trabalhos, e aí isso pode acabar gerando um fator de impacto, mostrar qual é o fator de impacto que o seu trabalho causou no meio científico e na sociedade. E para finalizar, fazer um resumo aqui dessa aula, a gente viu que tem 3 oportunidades de publicação de trabalhos, né, de textos, são elas em livros, seja eles impressos ou em e-book, publicação em anais de eventos e publicação em periódicos científicos. Os livros de e-book, você passa para a etapa de produção do seu texto, né, faz a preparação para a submissão, escolhe um livro em qual você quer que o seu texto seja publicado, adequa o seu tema, a estrutura do seu texto o padrão do livro, da editora do livro, e aí ele vai passar por uma etapa de revisão, de reajustes e vai vir a ser publicado. Nos anais, você
tem as 3 etapas. Tem a etapa de pré-evento, em que você vai fazer esse processo da submissão do seu trabalho, seguindo as normas do evento. Vai ter a etapa do evento em si, no qual você vai apresentar o seu trabalho, e a etapa de pós-evento, que pode vir a ter ou não a presença da publicação em anais. E aí, se houver, você vai ter essa oportunidade de publicar em anais de evento. E aí você ganha a certificação e realiza essa publicação. E os periódicos científicos, você, da mesma forma, vai produzir o seu texto, escolher uma revista adequada e organizar o seu texto de maneira adequada para submeter na revista. Após submeter na revista, ela vai passar por um processo de avaliação. E aí esse artigo ele pode vir a ser aceito ou não, vai depender do contato editorial da revista, se eles vão. E aí, caso o seu trabalho seja aceito, ele vai ser publicado. E caso não seja aceito, ele não vai ser publicado, né? Então, espero que eu tenha ajudado de alguma maneira. No mais, o material vai estar disponível na íntegra. E é de suma importância que vocês realizem a leitura dele para obter mais informações. No mais, é isso e um abraço.